todos. Esta conferência Oi, será bom dia. gravada agora. Muito bom dia, Bom dia, doutora doutora Débora. Débora. Desculpe, você Isso. estava falando, eu estava apertando aqui para iniciar a gravação. Tô sem vídeo, mas já vou ligar o vídeo, já. Mas tô Imagina, aqui. ótimo te ver aqui, muito bom. Muito obrigado por Beijo. ter vindo, viu? Prazer Imagina. enorme. Obrigada pelo comparecimento dela. Tenho certeza que vai ser Claro. excelente. E Ai, claro, que bom, obrigada. aos demais também, né? Aos demais também, obrigado por terem vindo. Senão podem Isso ficar é. chateados comigo. Bom, gente, bom dia. Não consegui entender, Thaís, desculpa. Acho que teu áudio está falhando. Bom dia. Que bom que a Débora veio. Feliz em vê-la aqui. Acordei cedo para vir. Legal, obrigado. Bom dia a todos, a todas. Obrigado por terem comparecido aqui hoje, né? Eu estou verificando que a doutora Ioná não ingressou ainda. Ela é que tem sido a pessoa que tem dado uma mão para a gente aí para fazer as atas das reuniões, né? Mas de qualquer forma, essa reunião está sendo gravada e ela vai ter depois acesso para poder complementar lá o que for necessário para a ata. Hoje nós teremos aqui a apresentação da doutora Mariana Molisiani. Falei certo o seu sobrenome, né? Falou sim. Tá. Que tem um currículo bem longo. Eu não sei se a Thaís, que foi quem convidou, né, e nos apresentou a Mariana, gostaria de estar falando a respeito do currículo dela para fazer a apresentação da amiga dela, né, acima de tudo. E como eu disse antes do início da gravação, eu estou presidente da comissão, mas a comissão é de todos nós, né? Então eu gostaria muito da colaboração de todos, não só para esse evento aqui, mas para os próximos também. É muito importante que a gente possa contar com todo mundo. E não é porque eu sou o presidente que não podem trazer ideias, passar, vamos dizer, entre aspas, na minha frente, né? Podem ficar muito à vontade. Vocês têm liberdade para isso, porque a comissão ela é de todos nós. Sem todo mundo aqui não funciona, né? Falei demais, não quero estender muito a minha fala, porque eu não sei o tempo que a doutora Mariana vai estar fazendo a apresentação dela. Eu vou passar a palavra a Thaís, e aí, Thaís, fique à vontade. Eu agradeço, mas você consegue ler o currículo da Mariana? Eu só entrei para não entrar atrasada, mas estou acompanhando aqui. Sim, agora que eu estou vendo ali. Ah, tá. Estou vendo o chat, pensei que você estava se referindo ao chat. Deixa eu pegar aqui, então. Ou, Mariana, se você quiser se apresentar também, fique muito à vontade para isso, tá? Pode ser, Porque pode ser. é que tá no meu WhatsApp e eu teria que ter colado para o chat aqui para poder falar. Não, tem problema não. Eu faço uma breve apresentação. Que isso, imagina. A doutora Thaís me deu um susto na segunda-feira. Olha, essa live é amanhã. Eu quase morri do coração. Falei, meu Deus, não tem nem agenda. Ah, sim, um detalhe. Vieram várias pessoas da nossa comissão falar comigo, pedindo desculpas por não terem ido na reunião. Não, mas não foi ainda, é hoje. Será agora às 10 horas. Enfim, Pois acho que o pessoal acabou se confundindo, não sei por qual razão. Enfim, fique à vontade, o espaço é todo seu. Olha, me vi representada naquela figurinha de WhatsApp que você colocou no grupo. Bem daquele jeito, na segunda-feira. Doutores e doutoras, bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço ao doutor Hugo Leitão, que é presidente da comissão, pela oportunidade. Doutora Thaís Capito. Agradeço aos doutores aqui presentes, disponibilizaram seu tempo, vieram prestigiar. Bom que estejam todos bem, com saúde. Isso é que importa nesse momento de pandemia, né? É um prazer enorme poder me apresentar e fazer uma breve palestra aqui a respeito de contratos de direito de entretenimento. Eu vou fazer uma apresentação pequena sobre o meu currículo. Sou advogada em direito público e privado, no Rio de Janeiro. Milito há 11 anos nas áreas de direito civil, empresarial, consumidor e entretenimento.
Atuo no setor da advocacia contenciosa e na consultoria de contratos, além da atuação voltada também nas áreas de cultura, telecomunicações, direitos autorais, audiovisual e música. Sou membro efetivo da Comissão de Direito da Moda, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Rio de Janeiro, onde a doutora Débora é presidente da comissão, a qual tenho total admiração, está aqui nos prestigiando. Sou membro também efetivo, membro consultor da Comissão de Propriedade Intelectual de Jabaquara, pela oportunidade que a doutora Thaís Capito concedeu. Fico extremamente grata, admiro extremamente o profissionalismo. Sou mestranda em efetividade e acesso à justiça pela Unesa e especialista em direito civil, processo civil, pela Unesa e pelo CEPED-UERJ. Vamos lá. Eu acredito que o tema proposto para comentarmos hoje seja de grande interesse a todos. Eis que o debate jurídico ele se desdobra para diversas áreas do direito, tais como direito civil, administrativo e, ousa dizer, até mesmo processual, caso exista demanda e essa seja levada a litígio. Por que ousa dizer? Porque no ramo do entretenimento, as questões quase nunca são judicializadas, por diversas questões. Mas aí é tema para outro encontro. Eu vou focar aqui no tema proposto. O direito autoral, na prática, está intimamente ligado ao direito civil. Por que eu digo isso? Porque a atuação no ramo do direito de propriedade intelectual é a prática do direito civil, em termos de contratos de cessão, licenças e autorizações. Podemos apontar como exemplos, autorização de uso sobre propriedade, contratos de prestação de serviços e direito de preferência. Quem atua no mercado do entretenimento percebe que essas relações estão elencadas no direito civil brasileiro com base constitucional, forte base constitucional. Podem até mesmo existir implicações no direito internacional, como, por exemplo, uma autoria de projetos e algumas implicações do direito do entretenimento. Se você citar aqui um exemplo, é a prefeitura que contrata a prestação de serviços de um artista. Então, pois bem, agora eu vou passar a adentrar um pouquinho no tema, mas não custa lembrar que o conceito de obra está elencado no artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, e seus incisos dispõem uma lista exemplificativa e não exaustiva. No momento em que há a criação, e essa criação se expressa através de uma forma original / sensorial, que seria tais como ouvir e ler, surge o nascimento da obra. Com o nascimento da obra, o autor passa a ter direitos morais, que estão previstos no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais, que são os direitos da personalidade, irrenunciáveis, intransferíveis e inalienáveis, e patrimoniais, previstos no artigo 18 da Lei de Direitos Autorais, onde ele pode usar, autorizar, fruir, dispor e utilizar da obra. Além de poder negociar e transferir integral ou parcialmente a terceiros por ato inter vivos ou por sucessão. Estes necessariamente dependem de autorização do autor. Trata-se de direitos reais de propriedade, direitos reais e direitos de propriedade. Por isso, a menção lá em cima, que está intimamente ligado com o direito civil. Os artigos que acabei de mencionar, eles trazem em seus incisos rol exemplificativos, conforme eu falei acima, e não exaustivos. O direito patrimonial, ele apresenta algumas características fundamentais, tais como a alienabilidade, que significa dizer que podem ser transmitidos por via contratual ou sucessória, temporariedade, pois perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, penhorabilidade, por se tratar de questão patrimonial, os direitos de autor patrimoniais podem ser objetos de constrição judicial, prescritibilidade, porque se aplicam os artigos 205 e 206 do Código Civil, a transmissibilidade, que significa dizer que os cessionários ou sucessores podem ser titulares da obra, renunciabilidade e incomunicabilidade. O exemplo, os direitos patrimoniais não fazem parte dos bens a partilhar, caso haja divórcio de casamento com regime de comunhão total ou parcial de bens.
além de serem independentes entre si, o que significa dizer que podem ser divisíveis, ou seja, cada modalidade negociada poderão haver titularidades derivados, diversos em razão da negociação entabulada. Só um minutinho, doutor, que eu estou falando direto e a boca acaba ficando seca. A Lei de Direitos Autorais, ela exige que toda contratação ela deva ser feita por escrito, que são os comandos do artigo 49 e 52. Vou fazer uma breve leitura aqui do artigo 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito, obedecidas as limitações que são dispostas nos incisos. Já o artigo 50, ele dispõe que a cessão total ou parcial dos direitos de autor deve ser feita sempre por escrito, e ela se presume onerosa, salvo disposição contrária. Já o artigo 51, ele dispõe que a cessão dos direitos de autor sobre as obras futuras abrangerá, no máximo, o período de 5 anos. E o prazo será reduzido a 5 anos, sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se na devida proporção o preço estipulado. O que eu acho importante ressaltar aqui, destacar na realidade, é que a omissão do nome do autor ou de coautor na divulgação da obra não se presume anonimato, ou que a cessão dos seus direitos, que está prevista no artigo 52, que está prevista no artigo 52 da Lei de Direitos Autorais, que na realidade isso é uma questão que vive caindo em concurso, né? Se pode haver a omissão do nome do autor ou não. Os direitos patrimoniais, eles podem ser transferidos a terceiros por qualquer meio de direito permitido. As duas formas mais usuais são a licença e a cessão. E ambas foram objetos de definição pela doutrina, pois na letra da lei não existe definição para cessão e licença. A licença permite o uso em determinadas formas. Já a cessão transfere a titularidade do direito por prazo determinado. Agora que chegamos no ponto alto da conversa, que seriam os contratos no entretenimento, vou fazer uma breve abordagem, senão a gente tem conversa para ficar horas e horas aqui. Vou começar pelo contrato de licenciamento. O contrato de licenciamento, ele é específico da seguinte forma. O licenciamento ele é concedido a terceiros por tempo determinado, onde apenas se transfere parte dos direitos patrimoniais. Nesses contratos, devemos qualificar as partes, estabelecer as condições do licenciamento, lugar geográfico, as formas de exploração de fonogramas, videogramas, prazo, forma de pagamento ao constar o licenciamento de forma não onerosa. As obrigações e proibições devem constar também as garantias e autorizações, autorização para tratamento de dados pessoais, que é importantíssimo. Normalmente se coloca eleição de foro e, para dar força executiva ao contrato, deve-se observar o artigo 784, incisos 3 e 4 do Código de Processo Civil. Nos contratos de licença, deverá constar de forma ampla e específica os tipos de licença para uso e exploração concedidos, para que não hajam dúvidas sobre a forma como ela será comercializada. Por exemplo, não vou citar nomes e nem de artistas, vou usar a expressão que normalmente a gente usa em direito, né? Fulano de tal, como exemplo. Então, assim, fulano de tal, artista famoso, no meio musical, ele vai gravar a música de fulana de tal, também famosa no meio musical. A gravadora, ela pede autorização para a editora YY. E fulano de tal, artista famoso no meio musical, ele cede seus direitos conexos para a gravadora. A editora YY, de fulana de tal, também famosa no meio musical, ela vai licenciar e não ceder o direito de utilizar aquela música no fonograma. Ocorre a transferência de cessão da obra, litero musical para a editora musical, que seria titular sobre a obra imaterial. E a editora musical, que vai trabalhar a obra junto com as gravadoras.
Atualmente, os artistas, pessoas físicas, eles cedem seus direitos patrimoniais para suas próprias editoras, que na realidade seriam as pessoas jurídicas onde eles figurariam como sócios. E antes, a cessão era feita para as majors, as grandes gravadoras, e agora vem funcionando bem diferente. Agora que eu digo já há alguns anos atrás, né? Agora, pegando esse exemplo que eu acabei de mencionar, eu vou aproveitar e vou entrar no contrato de cessão. Conforme se verifica na legislação vigente, a cessão ela pode ser total ou parcial, mediante contrato escrito, onde constarão as cláusulas expressas. Some-se a isso que a cessão se presume onerosa, a não ser que haja determinação contrária, ou seja, que o autor determine expressamente a gratuidade, que conste que, na realidade, essa cessão seria de forma gratuita. Já nos contratos de cessão, nesses contratos, nós devemos qualificar as partes, estabelecer as condições da cessão, as formas de exploração de fonogramas, videogramas, prazo, lugar, forma de pagamento, de retribuição pela licença/cessão pactuada. As obrigações e proibições também devem constar as garantias e autorizações. Autorização para tratamento de dados pessoais, normalmente se coloca também a eleição de foro, e para dar força executiva ao contrato, se observar o artigo 784, inciso 3 e 4 do Código de Processo Civil. Significa dizer que o referido contrato ele deve se traduzir na vontade expressa de contratar. Observa-se que, na maioria dos contratos, consta-se a exigência de assinatura de 2 testemunhas, que é a previsão do artigo 784, inciso 3. Porém, não há exigência de assinatura dos advogados, que seria a hipótese do artigo 784, inciso 4 do CPC. Atente-se para o que se pretende no contrato, porque se for os efeitos de transação, o objeto, deveria-se exigir a assinatura do outro advogado junto no contrato, até para ele ter força, título executivo extrajudicial, e a gente poder configurar aqui e aplicar os efeitos da transação, que na maioria das vezes no mercado não há essa exigência, nas revisões de contratos maiores. E aí, chego aqui no contrato de prestação de serviços artísticos, que nesses contratos nós também devemos qualificar as partes, inserir o objeto, exemplo, show na data tal e local tal, as condições para a realização do evento, direitos e obrigações, forma e modalidade de pagamento, disposição de como será executado o show, condições técnicas, disposição de exigências para camarim de artistas e técnicos, normas legais, regras gerais, opções de rescisão contratual, que é importante, que muitas das vezes o advogado está confeccionando o contrato, esquece da opção de rescisão, seja de forma unilateral ou bilateral, que é importante também constar, regras de cancelamento do evento, das proibições e eleição de foro. E aí eu volto a repetir que, para ter força executiva, deve-se observar o artigo 784, inciso 3 do Código Civil. Em época de pandemia, com o retorno das atividades no ramo do entretenimento, prudente também a inserção de cláusulas de prevenção e combate ao coronavírus. Ainda mais quando houve a liberação para shows, né, capacidade reduzida ou não. Essa cláusula de prevenção, ela faz sentido para dar um respaldo tanto a quem prestigia o show, para quem assiste, quanto uma segurança para quem trabalha no show e para os artistas que se apresentam. E para concluir a nossa conversa, verifica-se que a interdisciplinaridade entre os ramos do direito ele gera enriquecimento e auxilia na resolução de conflitos. A obtenção de direcionamento jurídico eficaz na fase contratual e pré-processual, ela reduz e previne demandas judiciais, onde a ausência de ajuste no entendimento das partes e na invocação de seus direitos decorre para distribuições de ações no âmbito judicial, adentrando na fase processual. É importante também colocar essa questão dos pressupostos contratuais, que seria a capacidade das partes,
ilicitude do objeto, legitimidade para sua realização e os elementos intrínsecos, que seriam eles o consentimento, a causa, o objeto e a forma. E aí é importante, volto a falar, que é importante destacar que o engajamento do direito civil com o direito do entretenimento, propriedade intelectual, fortalece a aplicação do direito, assim como a defesa de seus interesses. Então, eu estou encerrando por aqui, fazendo essa breve abordagem, espero ter contribuído de alguma forma, agradecendo aqui a presença de todos e fico à disposição caso alguém queira interagir, queira conversar um pouquinho sobre. Obrigado, doutora Mariana. Obrigado pela Nada, apresentação. eu que agradeço, doutor Hugo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Confesso que o direito do entretenimento não é muito a minha praia, tá? Nunca atuei, nunca fiz um contrato nesse sentido. Não tenho tanta experiência assim. Eu iria gostar muito de contar com a colaboração dos demais colegas que estão mais familiarizados com a matéria. Doutora Débora, eu vi que você abriu o microfone, pode ficar à vontade. Deixa eu abrir o microfone e a câmera também. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Estou vendo o Cadu aqui, quem mais puder. Eu não estou conseguindo ler os nomes. Eu sei que está aqui por aí também. Muito bem, Mariana. O que eu ia te perguntar? Sessão. No direito autoral, a sessão é a licença, não é isso? Não. Existe a cessão, que ela pode ser total ou parcial, e existe a licença. Quando você faz um contrato de cessão, é como se você você está na seara de direitos de propriedade, né? É como se você cedesse para terceiros. A licença, você permite o uso. Tanto é que nos contratos de licença, quando você faz, principalmente se você é advogado da parte que está requerendo autorização para uso, você tem que especificar todas as hipóteses, porque senão você faz um contrato e que daqui a 3 anos ele entra em desuso. Um exemplo seria o CD, a permissão para comercializar o CD, né? E que logo depois entrou essa questão de Spotify e tudo, e aí o contrato perde a validade e isso aí gera uma perda patrimonial enorme, né? Eu acho que não coloquei minha dúvida de forma correta. E na área de propriedade industrial, quando você fala em cessão, você está cedendo, transferindo os direitos, não tem... Você cede, cedente, não é mais seu. Sim. Então, quando o artista está cedendo algum direito na área de direito autoral, eu entendo que não é permanente. Ou não, eu estou enganado. Não, você pode fazer uma cessão temporária, você pode fazer uma cessão total. É aí que eu queria chegar. Peraí, porque há muitos anos atrás, eu nunca atuei na área do direito autoral. Quando eu falo de direito autoral, é exclusivamente relacionado ao direito da moda. Então, a minha área é direito marcário. E a cessão no direito marcário, ela não é uma venda. Quando você fala de cessão, transferência, se transfere de A para B, não é temporário, é uma transferência. Sim, mas aí no ramo do direito, a gente falando em direito autoral, a gente pode fazer uma cessão parcial, não necessariamente... Pois é, Mariana, é aí que eu queria chegar, para você explicar a diferença, porque eu acho que a maioria aqui é da área de direito da propriedade industrial. E para a gente, a cessão, quando você fala de cessão, você está realmente transferindo o direito daqui. Posso estar errado, tá? Não é a minha praia. Mas, sim. Mas quando você fala em cessão em propriedade industrial, você está cedendo. Se for uma cessão de um apartamento, não é no caso de propriedade industrial, mas se fosse, eu estaria vendendo, não uma coisa temporária. Você vai durante 3 anos, depois eu retomo a minha propriedade. Não, era essa que eu queria que você abordasse. Que tipo de cessão é essa que a gente tem no direito autoral, que é temporária. Não existe cessão temporária para bens de propriedade industrial. Marca, patente, direito industrial. Se tem, eu não vou falar. Então, é isso que eu estou querendo estabelecer uma diferença aqui, porque eu não sei em direito autoral mesmo. Eu só sei que não é igual
ao direito da propriedade industrial. Entendi. Eu estou encostando a cabeça aqui para conseguir te ouvir, porque eu estou do celular e o áudio está bem entrencado. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Olha, eu vou tentar te esclarecer, ver se é isso, se era essa a sua dúvida. Quando você fala em cessão aqui de direitos autorais, você transfere a titularidade, muda de dono, ainda que seja por um tempo. Ela pode ser de graça ou de forma onerosa. A cessão parcial, você cede um certo componente ou apenas para um determinado uso. Exemplo, você cede e paga a parte da... Você cede o seu direito e a parte paga 10% do que arrecadar. E a cessão, ela pode ser temporária, pode ser renovada até para o mesmo cessionário. Já a licença, ela não muda de dono. Ela pode ser também gratuita ou onerosa, ou você pode também estipular a participação de lucro. Então, assim, a cessão, ela transfere a titularidade. Ela muda de dono, ainda que seja por um tempo. Ela pode ser convencionada por um determinado valor, forma onerosa ou gratuita. Já a cessão parcial, se você cede um certo componente ou apenas um determinado uso, aí você convenciona o pagamento ou de parte do preço, ou, por exemplo, 10% do valor arrecadado. E essa cessão, ela pode ser temporária. E, inclusive, depois do prazo, ela pode ser renovada para o mesmo cessionário também. Não há óbice de renovação. Já a licença, ela não muda de dono. Ela também pode ser gratuita ou onerosa e, mediante convencionamento, na hipótese de ser onerosa, participação no lucro. Eu entendi, era isso mesmo que eu queria que você explicasse, porque quando você fala em cessão de propriedade industrial, não é temporário, ela é definitiva, sempre. Sim, mas essas hipóteses que eu estou colocando aqui, elas estão previstas na lei de direitos autorais e nas possibilidades de cessão, ela pode ser total ou parcial. Eu só tentei explicar a diferença, porque, assim, na licença, é como se não mudasse de dono. Na cessão, é como se mudasse de dono. É o que você está explicando em relação à propriedade industrial. Não. Na cessão, você transfere a titularidade. Na cessão total. Na cessão parcial, você cede um certo componente. A questão é só o temporário, que não existe essa possibilidade da propriedade industrial. Ela nunca é temporária. Sim. No direito autoral a licença não, a licença é só concedendo que use, não está transferindo nenhum direito. Mas isso é interessante, né? Como são duas leis tão próximas, né? Estão dentro da propriedade intelectual. Na França você tem o Código da Propriedade Intelectual, e aqui a gente tem questões como essa, tem entendimentos diferentes sobre uma mesma instituto, na mesma... fugiu a palavra, mas enfim, você tem até as palavras que contrafação, por exemplo, na lei de direito autoral, a transferência, a de manhã cedo ainda está muito... Eu tive até pegando um tempo conversando. Gente, o que eu estou falando? Contrafação é uso não autorizado. Gente que é de direito autoral, uso não autorizado de um direito que está na lei de direitos autorais, certo? Contrafação não existe na lei da propriedade industrial. E a gente usa o termo, está no CRIPS, mas não está na lei da propriedade industrial. Mas está na lei de direitos autorais e os autoralistas não usam contrafação. Sim, foi até bom você entrar nesse tópico, porque assim, os negócios autorais, eles se interpretam restritivamente, né? Então, por isso que os contratos no ramo do entretenimento, eles são extensos e cheios de cláusulas, para não correr o risco de pedir a licença para determinado uso e depois ficar impedido de utilizar. Então, normalmente, o advogado, ele pega a autorização da forma mais ampla para o cliente possível. Okay. Não, mas eu estava falando da terminologia mesmo, a palavra. Sim. É que eu peguei o gancho da sua pergunta para... Mas são leis tão próximos e quem faz TI normalmente não faz direito autoral e vice-versa. E quando a gente
tenta falar, parece que está falando duas línguas diferentes. Eu tento não usar a palavra contratação por conta da definição dela na LDA, e quem é autoralista normalmente diz que contratação é de propriedade industrial. Mas não está na nossa na LPI. O que está... Bom dia a todos. Bom dia. Quem está Bom falando? dia. Fernanda Marcial, Débora, tudo bem? Tudo, querido. Bom Você, dia. como é que tá? Doutora Fernanda. Aí, Fernanda, direito autoral na veia. Estou por aqui. Eu estou por aqui escutando vocês. É uma delícia ficar ouvindo essa discussão, essa conversa. Eu só vou, de repente, complementar a fala da Mariana, até para, de repente, o que você perguntou aí, Débora, te esclarecer, assim, complementando, né, um pouquinho mais. A questão do direito autoral, quando a gente está falando da cessão total ou parcial, ela muito se baseia, né, pelo fato de que você, além de você poder, no silêncio do contrato, né, a própria Lei de Direitos Autorais, a 1610 de 98, ela estabelecer que o prazo é de 5 anos, você, quando está falando de cessão, e o direito autoral, a gente tem que lembrar que ele se divide em direito autoral patrimonial e moral. O moral, ele não tem cessão em forma alguma. Então, ele é inalienável, você não tem como transmitir. Ao passo que, quando a gente fala da cessão total, né, quando a gente está falando de cessão em direito autoral, na maior parte a gente está levando para o lado patrimonial, realmente, para a questão da vertente econômica, do copyright, do que você pode ceder. E é um limite, tanto é que o próprio artigo 46, ele estabelece o limite, né, desse uso, o limite dessa cessão, o que você pode vir a ceder, e a própria Convenção de Berna também, no seu artigo 3º, também estabelece esses limites. Então, não se confunde com a questão da marca, ao passo que o direito autoral, você está fazendo uma cessão de determinado uso. Inclusive, no Creative Commons, a gente tem as opções, né, que é justamente a vertente contrária do copyright, de quais os tipos de sessões e de uso que você pode vir a ceder e autorizar, sem que venha se confundir com a contrafação, porque ali você autoriza, por exemplo, que a pessoa faça um sampling de determinada música, você autoriza que a pessoa faça uma mixagem de determinada música, você autoriza o compartilhamento de determinada música, o autor ele escolhe o tipo de autorização que ele quer dar para aquele uso. Então, um exemplo é o Creative Commons, de que você pode vir a autorizar até o uso, sem que seja por cessão e que não venha a ferir em contrafação, em reprodução não autorizada. Seria bem legal ter uma... Não, eu sei essa diferença, apesar de não atuar na área, eu sei essa diferença. Muito superficial, mas de forma muito superficial, mas sei. Mas eu acho muito interessante o que você está falando. Isso é a minha veia de professora, porque da primeira vez que eu ouvi falar em cessão de direitos autorais, a pessoa estava falando de uma licença. E aquilo me incomodou, porque direito, propriedade industrial e financiante temporário. A pessoa se utilizou da palavra errada, porque a gente licencia... Oi? Sessão temporária. Sessão temporária. Sabe, você quer ver um exemplo bem prático de sessão temporária? Você quer ver um exemplo bem prático de sessão temporária? Acontece muito nos contratos de edição das editoras. Fernanda, eu só estou falando que não existe na área de propriedade industrial essa característica da temporariedade. Essa terminologia. Só terminologia. Então, quando você fala que eu estou cedendo, mas ele vai me devolver, não, então você não está cedendo. Foi muitos anos atrás. Então, eu concordo com você. Por isso que eu estou brigando com o MEC para ver se coloca a parte de introdução à API na graduação dos nossos alunos. Que é muito importante que eles tenham uma introdução que seja tipo DL 101 que a gente tem da OMP, né? Que eles tenham
aquela introdução de uma forma geral na propriedade intelectual para se situar, porque realmente é difícil para quem não atua, para quem não lida, não milita, e quando a gente fala, por exemplo, em direito do entretenimento, a própria OAB, ela puxa muito para a parte até do audiovisual, para a parte mais do licenciamento. Eu, por exemplo, eu lido muito com o direito do entretenimento na parte de produção de eventos, que é um direito do entretenimento completamente diferente, porque eu lido com a parte de legalização de eventos. Então, assim, o entretenimento, de uma forma geral, é um leque muito amplo, né? Que se a gente não direciona, o aluno fica perdido. Eu escutei do aluno outro dia, numa palestra que eu fui dar, nossa, professora, quero fazer aula de direito do entretenimento, quero seguir esse ramo. Falei, por quê? Ele, convite 0800 para tudo quanto é festa e evento. Falei, olha, realmente a gente ganha. Mas a gente normalmente está trabalhando nos bastidores para que você, cliente consumidor, possa se divertir. Então, na maior parte das vezes, a gente não consegue aproveitar os convites 0800 todos. Mas é essa ideia, né? Quando eu consigo, eu dou umas escapadinhas para poder assistir os shows, né? Porque eu adoro. Pintou show, eu tô lá dentro, tô lá. Quem vive entretenimento, respira o entretenimento o tempo todo. Eu sou uma apaixonada. Até porque hoje eu estou assessorando, inclusive na parte de marca, várias cervejarias. Então, assim, é uma delícia você ser convidada para ir para uma degustação de cerveja artesanal. Eu, particularmente, adoro. Mas eu digo que o leque... Doutora Fernanda, quando você receber esses convites, também pode estender aqui aos demais, tá? Pode estender. Ficaremos muito felizes. Olha, para quem, inclusive para as mulheres do grupo, para quem gostar de um bom vinho, a Débora eu sei que gosta, porque quando está em São Paulo acompanha a Sônia. Eu sou diretora de eventos de uma confraria exclusivamente feminina, Confraria Amigas do Vinho. www.amigasdovinho.com.br. Nós somos 15 mil mulheres no Brasil. Nossa, que bacana! Gostei. Depois você me chama mais. O leque do entretenimento é muito grande. Verdade. Deixa eu só... Que preconceito contra os homens. Não é preconceito nenhum. Apenas um leque feminino. Já pensei uma Deixa eu só fazer. Deixa eu resgatar um ponto aqui que vocês começaram, e é interessante que tem um desmembramento disso para várias outras facetas, né? Aqui do Irineu, mas quem está falando? Meu nome é Douglas Santos, eu sou do INPI, aqui de Curitiba. Sou professor da academia do INPI. Esse seu sotaque mas o sotaque é do Irineu, não é? Oi? É que ele é de Pernambuco, gente. Ele é de Recife. Esse sotaque delicioso é de Recife, né? Eu sou pernambucano, trabalhei 12 anos no Rio e agora, desde 2017, eu estou em Curitiba e, vez por outra, eu faço algumas atividades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E a convite do ilustríssimo Hugo Leitão aí, estou participando aqui do... E Douglas também faz cerveja, ele é apreciador de cerveja. Gisela, já está me entregando, Gisela. Doutor Douglas está aqui em Curitiba passando frio, então, de Pernambuco para nada. Curitiba. A gente bota roupa, liga aquecedor, funciona. Né? O pessoal fala muito isso, mas a gente sabe que tem tecnologia para aquecimento. Mas o que eu estava falando, e na linha do que a doutora Débora tinha colocado, para propriedade industrial, patente, marcas, a gente fala licenciar é um aluguel. Ceder é você vender. Tá certo? Não existe você vender até semana que vem. Não existe. Então você aluga até semana que vem, você vende e se livra daquele ativo fazendo estrategicamente dentro do seu patrimônio. Então, dentro de propriedade industrial, e isso inclusive o próprio INPI tem linhas de prioritário, de trâmite prioritário, para quando existe a contrafação. Plágio é direito de autor. O cara está imitando, está copiando, alguma coisa desse tipo. O cara vai para lá. Na contrafação é mais para cá. E uma outra coisa
que poucos colocam, e eu fui advertido isso numas oportunidades que eu tive em Maringá, eu estava fazendo um curso de redação de patentes lá, e eu falei a respeito do pedido de patente e da patente concedida, né? Que é um outro ponto que poucas pessoas levam muito a sério isso, mas deveria levar muitíssimo a sério, porque muitas bancas de doutorado, de seleção de projetos, não têm esta formação, e pessoas dizem que tem patente e não tem patente, tem pedidos de patente, e muitas vezes esses pedidos de patentes, inclusive, estão arquivados, já é de domínio público, mas coloca lá, e um dos casos mais próximos é o da área de cerveja, que a doutora Fernanda trouxe aí, é daquele cara que tem um equipamento que você coloca o copo enche de baixo para cima, que foi uma invenção de um americano para o jogo de futebol americano. E ele tentou negociar isso com o cara e, efetivamente, ele não quis, o proprietário da tecnologia tem patente no Brasil. Copo, né, que você fala. E aí, o que foi que aconteceu? O cara participou de um Shark Tank, ganhou 4 milhões de reais dizendo que tinha patente, não tinha patente nenhuma, era só documento de patente. Os caras que estavam na joint venture, que estavam patrocinando, efetivamente não sabiam nada de propriedade industrial e comeram bola daquilo ali, ao invés de fornecer para outros, trouxe aquilo como uma verdade. E quando a gente foi ver, eu disse, cara, né, como a Gisela já colocou aí, e o Augusto e o Hugo sabe, eu tenho um nome bonito agora, viu, Augusto? Zitólogo. Zitólogo, viu, Hugo, agora, viu? É aquele que estuda sobre cerveja. É o zitologista. É o zitologista. Tem um enólogo, tem um zitólogo. Então, eu sou um zitólogo, um zitologista. Aí às vezes eu faço isso. E aí eu fui atrás para entender. E aí eu vi que o camarada tinha algumas patentes que foram arquivadas por falta de anuidade. E aí, pagamento de anuidade foram arquivadas. E aí ele trouxe uma outra estratégia, que é a estratégia de pulverizar a tecnologia do cara em modelos de utilidade. E é isso que ele está fazendo hoje em dia. Mas só resgatando isso, o artigo 195 da LPI, inciso 1º, e o próprio código lá do... meu Deus, que é o do 171 e 174, do decreto antigo, que é o de estelionato, que tem 171 e 174, alguma coisa desse tipo. Eu não sou da área de direito. Do Código Penal. Código Penal, né? Tem o artigo 171 e o 174 que remete a isso. A pessoa pode ser enquadrada numa situação dessa, principalmente um pesquisador que leve vantagem num edital, ou uma empresa que diga-se que tem para levar vantagem sobre outra, né? Porque, em tese, teria a obrigação de saber que um pedido de patente é uma expectativa de direito. E a patente concedida é o real e concreto direito efetivado pelo governo do determinado país onde você buscou. E não é observado isso. Então, essa discussão terminológica, né, que a própria professora Débora trouxe, aí, a Mariana trouxe, isso aí é muito importante para a gente saber se colocar para não ter problema lá para frente. E é importante que isso seja evocado. A doutora Fernanda falou do meio cervejeiro. O meio cervejeiro é completamente leigo disso. Eu já tentei fazer massagem cardíaca no doutor Hugo. Papai, olha lá, a área de cerveja é boa, é um métier bom. Então vamos trazer, Douglas, você está tendo agora um outro adendo a esse pedido. Vamos trazer um mundo cervejeiro para as nossas discussões. Existe em especial se a gente puder fazer essa discussão presencialmente, né? Aí vai ser perfeito. Existe um oceano azul
de situações, só fazendo um parêntese, viu, Mariana? Eu prometo que eu fico caladinho aqui, vou tirar meu áudio. Não, Douglas, deixa eu te fazer uma interrupção rapidinho, te peço mil desculpas. É que assim, vocês estão vendo que eu estou caindo toda hora aqui, porque estão me ligando direto, que eu tenho reunião 11 horas e faltam 4 minutos. 11 horas. Está caindo pra caramba aqui, peço mil desculpas. Eu vi que a doutora Thaís colocou no chat que tem algumas perguntas, depois se alguém puder me encaminhar, eu respondo todas elas, tá? Fico aqui à disposição. Adorei a sua exposição, Douglas, e o convite da Fernanda para a gente ir lá tomar uma cervejinha com ela, quando a gente estiver... Tá em São Paulo, né, doutora Fernanda? Não, eu estou no Rio. Tá no Rio? Então a gente vai tomar uma cervejinha aqui no Rio, convidar o Douglas. Tá? Agradeço ao doutor Hugo Leitão, a doutora Thaís Capita, que realmente eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho 4 minutos. Sem problema, doutora Mariana, muito obrigado mais uma vez. Eu peço desculpa aí, porque terminei me estendendo e... Nada, imagina, a sua exposição foi sensacional, eu adorei, ainda continuaria Então a gente marca essa cerveja lá em Olinda, também está tudo certo. Isso, também gosto, adoro viajar. Olha, eu ainda prefiro tomar pelas bandas de cá do sul, viu? Eu sou bem sincero. Deixe de ser preconceituoso, porque aqui tem muita cervejaria boa, viu, Douglas? Olha, não é preconceito não, Gisela, é conhecimento de causa. É conhecimento de causa. Eu conheço os mestres cervejeiros de Pernambuco, de Olinda, e gosto muito. Mas em Hope Hall, em Curitiba, também é muito bom. Eu fui aí em 2019, passei quase 2 semanas conhecendo a cervejaria e tudo mais. Mas o problema é que daí, e não tomando muito mais tempo, os mercados são diferentes, o amadurecimento é diferente, os produtos que são feitos são diferentes. E assim, conhecendo lá, conhecendo Fortaleza, conhecendo Salvador, conhecendo Cuiabá, conhecendo Manaus, conhecendo Rio Grande do Sul, conhecendo Goiânia, conhecendo o Brasil um pouco na área de cerveja, eu digo a você que a região sul ainda é um oceano azul para vocês, advogados, e para aqueles que trabalham com a parte mesmo de processo. É um oceano azul de possibilidades, principalmente na área de marcas, na área de tecnologia, conflito de design, trade dress, tem uma série de coisas que e ainda não é aproveitada da forma correta. Então, é só isso aí que eu queria colocar a respeito da patente, do pedido de patente, da doutora Débora, da cessão e da licença, a questão do pedido e da patente, possibilidade de estar cometendo crime sobre o aspecto do artigo 171 e 174, e também do 195, inciso 1º da LPI, quando você diz que tem uma patente e, na verdade, você tem uma expectativa de direito. Então, só isso aí que eu queria colocar de adendo para a reunião. Obrigado. Perfeito. Hugo, se você me permitir, eu vou falar o seguinte. Missão aqui. Eu não sei se já foi liberado, doutora Mariana. Douglas. Tá? Deixa... Mas você... Só um minutinho, Guga, só um minutinho. Deixa eu liberar a doutora Mariana, que ela tem um compromisso. Tá. Doutora, muito obrigado, viu? Eu vou... Nada, imagina, eu que agradeço. Tá ótimo. Tá? E aí, então, uma dica, se quiser até passar a resposta, eu vou incluir elas no grupo do nosso Instagram. Tá ótimo. Podendo responder por lá também. Tá ótimo, perfeito. Seria interessante. Perfeito. Tá? Eu peço desculpas, tá? É porque eu realmente tenho a reunião agora às 11, está caindo direto a ligação, que já estão me ligando, falta 1 minuto. Obrigada a todos que compareceram. Obrigada, dona Débora. Obrigada, Fernanda, Guga, Carlos, todos os presentes, tá bom? Beijo grande de vocês, a gente marca um encontro, assim que for liberado, a gente marca um encontro presencial e a gente toma aquela cerveja lá com a Aí entrando na minha área do entretenimento, liberado já tá. Opa! É verdade. Tá bom? Obrigada, tá, doutor Hugo? Doutora Thaís, doutora Débora, todos os presentes. Obrigada, um bom dia para vocês de trabalho. Tchau. Gente, eu também vou ter que sair. Bom dia. Beijo a todos. Queria ouvir o Guga falar, mas... Perfeito. Já são as horas. Obrigado por ter vindo. Nada, obrigado a vocês. Beijo, Débora. Obrigado, tchau. Tchau. Eu tinha interrompido alguém. Guga, dar uma sugestão, aproveitando o Douglas, né?
O Douglas ele pode falar para nós aqui né, em duas matérias, né? A primeira de cerveja, que ele é mestre cervejeiro. Agora nós temos um grupo em separado. Só vou chamar ele de zitólogo agora, entendeu? Essa eu não sabia. Agora, quando você essa eu também não sabia, é menos não. pejorativo, né, do que cachaceiro ou cervejeiro. Então, né? Eu vou encontrar um zitólogo. Zitólogo, um zitologista. Exatamente. Né, mais Mas, bonito. colegas, ele pode falar tanto de cerveja, para nós aqui, como de patentes verdes também, que ele iniciou, eu não sei se todos sabem, mas ele iniciou o projeto, né, Douglas? Lá, que foi em 2011, 2012, né? 2010, 2011, lançado em 2012. 2012, não é isso? Exatamente, sobre patentes verdes também, que é uma área que eu acho que a partir de agora, inclusive, vai tomar bastante força. Era isso. Mas a própria cerveja tem sem glúten também, tem todas água filtrada. A gente continua até no verde falando de cerveja. Nessa linha de raciocínio. Tem muito mais coisa vindo por aí. Ontem eu estava compartilhando com o Augusto que tem as cervejas fake estilos, né? São cervejas que, para atender o volume do mercado, elas têm um determinado padrão organoléptico e que é constituído ou construído por um processo diferente daqueles que eles dizem para os consumidores. Então, a gente pode equiparar isso aí na questão das IPAs, né? As IPAs, elas não são a Dry IPA, que isso foi uma criação aqui nossa, brasileira, por ocasião de que muita gente não gosta da IPA, como ela tem o corpo dela de boa e maturação. Então, é uma questão, assim, de justamente quem não gosta, né, de apreciar uma cerveja com corpo, que seja muito lupulada, acaba indo para uma cerveja mais fresh. Acho que travou aí. Bom, Oi. mas só finalizando, acompanhando o que o Douglas tinha falado, eu que tenho a oportunidade de rodar muito o concurso de Direito do Entretenimento pelo Brasil, realmente é impressionante a falta de conhecimento. Eu fui em 2016 dar aula pela Escola Superior de Advocacia da Amazônia, em Manaus, e eu tive inúmeros alunos da Prefeitura de Manaus indo ter aula comigo, porque dizendo que em Manaus só chegava cursos e seminários sobre reforma agrária, que eles não tinham o menor conhecimento de direito do entretenimento, de propriedade intelectual. Inclusive, no dia da minha aula, estava tendo a inauguração de um flutuante night, sem autorização do Corpo de Bombeiro, a 600 metros da margem do Rio Negro, sem colete salva-vida e sem nada. E aí me convidaram para a inauguração. Eu falei, não, gente, obrigada, mas eu vou declinar do convite. Aquele ator da Globo tinha acabado de morrer no Rio e eu ia ficar a 600 metros da margem de um flutuante que ainda não tinha recebido, mas estava previsto receber 100 pessoas naquele dia. Então, assim, realmente o desconhecimento, né, acaba se baseando muito até, né, e aí eu falo do meu leque de entretenimento na parte de produção cultural e produção de eventos, é muito mais eixo Rio-São Paulo, a nível de legislação completa, e salvo a lei federal que veio aí em 2017 por conta de incêndio e pânico e conta de Copa, de FIFA, para se ter uma legislação unificada em relação a corpo de bombeiro e responsabilidade civil dos produtores de eventos. Mas, fora isso, é toda a legislação municipal e estadual. E em muitas dessas cidades e estados, nós não temos legislação tratando sobre isso. Então, é de suma importância esses intercâmbios que a OAB vem fazendo com outras OABs, né? Porque, na maior parte das vezes, não é ignorância,
é desconhecimento mesmo, não é ignorância no sentido, né, denotativo da palavra, mas desconhecimento mesmo. Pessoal, só queria fazer um comentário rápido aqui. Eu vi que a doutora Jéssica ingressou. A doutora Jéssica, ela está assumindo para a próxima gestão a presidência da ABAPSul. Seja muito bem-vinda, Jéssica, na nossa reunião. Se você quiser a palavra, pode fazer. Fica à vontade, o espaço é seu, tá? Bom dia, doutor Hugo. Desculpa. Só rapidamente mais uma coisa. E aí, na sequência, se alguém quiser fazer algum outro comentário, quiser trazer alguma situação nova, algo aonde a gente já possa explorar na nossa comissão, pode ficar à vontade. Caso contrário, a gente já segue para o encerramento dela. Jéssica, fica à vontade. Bom dia, doutor Hugo. Bom dia, colegas. Tudo bem? Eu sou a Jéssica. Eu sou advogada aqui no Rio Grande do Sul e ano que vem fui convidada na incumbência de assumir a ABAPSul, e o doutor Hugo gentilmente aceitou o convite, né, para compor a diretoria. Então, desde já, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigada. E a gente se coloca, né, desde já, por mais que a gestão já começa no ano que vem, se coloca à disposição. Eu acho que é muito importante, sim, também, digamos, a união tanto da comissão também com a própria ABAPSul, a comissão aqui de Santa Catarina, e se colocamos à disposição, tá? Para a organização de eventos, enfim, apoio a eventos, e também em outros projetos que a comissão possa ter. Tá? Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Peço desculpas pelo meu atraso, que eu sei que começava às 10, mas o meu compromisso que ia me permitir vir até às 10h30 acabou se estendendo um pouquinho mais. Então, mas agradeço o convite. Sem problema, obrigado. Obrigado pelo convite também. Bom, a palavra é de todos. Se alguém quiser se manifestar, pode ficar à vontade. Ninguém querendo se manifestar. Licença para vocês, porque eu também vou precisar sair, que Não, agora, perfeito. 11h20, eu também tenho uma reunião e tenho que estar entrando aqui. Tá bom? Perfeito, Um beijo então. grande para todos, gente. Até a próxima. Pessoal, então Tchau, é isso. tchau. Eu vou parar a nossa gravação.